Você já se questionou por que, ocasionalmente, parece que uma sociedade inteira perde o contato com a realidade? Por que indivíduos aparentemente racionais passam a adotar ideias absurdas coletivamente? Este fenômeno perigoso, que há séculos intriga pensadores e historiadores, é denominado psicose coletiva. Antes de nos aprofundarmos, desejo iniciar com uma ponderação do renomado psicólogo Gustave Le Bon, que afirma: as massas nunca têm sede de verdade. Elas se afastam de evidências que não agradam aos seus gostos, preferindo deificar o erro, caso este as seduza. Quem quer que lhes forneça ilusões, torna-se facilmente seu mestre. Quem tenta destruir suas ilusões, invariavelmente, torna-se sua vítima. Esta observação profunda nos leva a considerar como uma sociedade pode ser engolfada pela loucura. Agora, se eu lhe indagar quais são as maiores ameaças à civilização, talvez você mencione catástrofes naturais, pandemias ou conflitos armados. Mas e se eu afirmar que, para C.G. Jung, o perigo mais iminente reside dentro da própria mente humana? Jung sustentava que nossa incapacidade de lidar com as forças internas da psique constitui a ameaça mais significativa à civilização. Ele caracterizou isso como um embate contra a nossa própria natureza. Você já ouviu o provérbio latino Homo homini lupus est? O homem é o lobo do homem. Esta expressão sintetiza exatamente o que Jung entendia. Essa natureza lobunal é particularmente visível nos episódios mais sombrios da história, quando o irracional se torna a norma e não a exceção. Jung denominou este fenômeno de epidemia psíquica. Em A Vida Simbólica ele escreveu: não é a fome, nem os terremotos, nem os micróbios, nem o câncer, mas o próprio homem que é o maior perigo para o homem, pelo simples motivo de que não há proteção adequada contra epidemias psíquicas, que são infinitamente mais devastadoras do que as piores catástrofes naturais. Mas o que define, precisamente, uma psicose coletiva? Em resumo, é uma espécie de epidemia de insanidade que leva uma sociedade inteira a perder o contato com a realidade e a submergir em delírios. Talvez isto soe como algo remoto, mas a história está repleta de exemplos concretos e perturbadores. Reflita sobre as caças às bruxas que assolaram a Europa e a América entre os séculos XVI e XVII. Milhares de indivíduos, predominantemente mulheres, foram perseguidos e executados, não por crimes concretos, mas porque se transformaram em bodes expiatórios para uma sociedade em pânico. Em sua obra A Delusão de Satanás, a historiadora Frances Hill revela que, em algumas aldeias suíças, praticamente não restaram mulheres vivas quando o frenesi terminou. Outro exemplo marcante é o totalitarismo do século XX. Milhões de pessoas abraçaram ideologias que, em retrospecto, parecem claramente destrutivas e delirantes. Contudo, na época, nações inteiras caíram sob o encantamento dessas ideias. As consequências de uma psicose coletiva são simplesmente devastadoras. Jung estudou minuciosamente esses fenômenos e notou que, quando uma sociedade capitula à loucura, seus membros experimentam uma regressão moral e espiritual. Eles se tornam mais irracionais, emotivos e irresponsáveis. Crimes que um indivíduo jamais perpetraria isoladamente passam a ser cometidos sem culpa quando ele está imerso numa multidão. O que é ainda mais aterrador é que, assim como uma pessoa em psicose não consegue perceber seus delírios, uma sociedade em psicose coletiva é incapaz de enxergar sua própria insanidade. Não existe um ponto de referência externo para que aqueles que vivem sob essa condição possam dimensionar o problema. Mas o que conduz uma sociedade à psicose coletiva? Para responder, precisamos primeiro compreender as origens da psicose num indivíduo. Embora elementos como traumas físicos ou uso de substâncias possam precipitar a loucura, o foco aqui está nas causas psicológicas. O disparador mais frequente é uma inundação de emoções negativas, como medo ou ansiedade, que lança o indivíduo em um estado de pânico.
Imagine então esse pânico se propagando por uma população inteira como um vírus. Quando em pânico, buscamos desesperadamente alívio. Algumas pessoas confrontam a fonte de sua ansiedade, mas outras recorrem a um colapso psicótico como uma fuga. Contrariando a crença popular, um colapso psicótico não é uma queda na desordem, mas uma reestruturação do mundo experiencial do indivíduo. Ele amalgama fatos e ficção, realidade e delírios de um modo que ajuda a mitigar os sentimentos de pânico. É um mecanismo de defesa, ainda que disfuncional. Silvano Ariete, uma das maiores autoridades do século XX em esquizofrenia, esboçou os estágios psicogênicos que conduzem à loucura. Primeiro, a fase de pânico, onde o indivíduo começa a perceber a realidade de modo distorcido. Fica amedrontado, parece confuso e não consegue explicar as ocorrências incomuns que vivencia. Isso é seguido pelo que Ariete denomina fase de insight psicótico. Durante essa etapa, o indivíduo começa a organizar suas percepções, criando uma visão patológica da realidade. Isso lhe possibilita explicar suas experiências anormais. Ariete chama isso de insight porque o paciente finalmente encontra significado em suas vivências. Mas é psicótico porque se baseia em delírios em vez de uma compreensão realista da situação. Em essência, os delírios permitem que o indivíduo em pânico escape da torrente de emoções negativas, mas ao preço de perder o contato com a realidade. Como Ariete expõe, um colapso psicótico pode ser encarado como uma maneira anormal de enfrentar um estado extremo de ansiedade. Agora, amplie isso para o nível de uma sociedade inteira. Se uma torrente de emoções negativas pode desencadear um colapso psicótico num indivíduo vulnerável, uma psicose coletiva pode surgir quando uma população de indivíduos vulneráveis é levada a um estado de pânico por ameaças reais, imaginárias ou fabricadas. Mas eis um aspecto intrigante. Os delírios podem assumir diversas formas e a loucura pode se manifestar de inúmeras maneiras. A forma específica que uma psicose coletiva adota dependerá do contexto histórico e cultural da sociedade impactada. Na contemporaneidade, uma das manifestações mais ameaçadoras de psicose coletiva é o totalitarismo. O historiador Arthur Vers-Lewis conceitua o totalitarismo como o fenômeno moderno de poder estatal total centralizado, acompanhado pela aniquilação dos direitos humanos individuais. Sob regimes totalitários, a sociedade é cindida em dois grupos: os governantes e os governados. Ambos os grupos sofrem uma transformação patológica. Os governantes são elevados a um status quase divino, o que contrasta violentamente com nossa natureza de seres imperfeitos, facilmente corrompíveis pelo poder. As massas, por outro lado, são reduzidas a súditos dependentes desses governantes patológicos, assumindo uma condição psicologicamente regressiva e infantil. Hannah Arendt, uma das principais estudiosas do totalitarismo no século XX, descreve isso como uma tentativa de transmutação da própria natureza humana. Mas essa transmutação não gera uma utopia. Ela converte mentes sãs em doentes. A transformação social que ocorre sob o totalitarismo é edificada e sustentada por delírios. Um elemento crucial para o sucesso do totalitarismo é o menticídio, ou assassinato da mente, como elucidou o psiquiatra Just Merlo em seu livro O Estupro da Mente. Merlo descreveu o menticídio como um sistema organizado de manipulação psicológica que destrói a capacidade das pessoas de pensar de forma independente, por meio do qual uma classe governante pode imprimir seus próprios pensamentos oportunistas nas mentes daqueles que planejam usar e destruir. Ele explicou que a técnica envolve o uso de medo intermitente combinado com propaganda para subjugar a população. Agora vamos compreender como esse processo de menticídio se desenvolve. Ele começa com a sementeira do medo, colocando a população em um estado de pânico que a predispõe à aceitação de crenças delirantes. Uma técnica especialmente eficaz é o uso de ondas de terror. Por este método, períodos de intenso alarme são alternados com períodos de calmaria,
mas cada intervalo de calma é sucedido por um período de medo ainda mais intenso, e o processo se repete. Mir-Lu explica o impacto psicológico. Cada onda de terror, seus efeitos se tornam mais fáceis de gerar após um intervalo de respiração do que o efeito anterior, porque as pessoas ainda estão perturbadas pela experiência anterior. A moralidade se torna cada vez mais baixa e os efeitos psicológicos de cada nova campanha de propaganda se tornam mais fortes, atingindo um público já enfraquecido. Se o medo prepara o terreno para o menticídio, a propaganda exerce um papel central neste processo. Seu uso para disseminar desinformação e fomentar confusão sobre a origem das ameaças e a natureza da crise contribui para aniquilar as mentes das massas. Relatos contraditórios e informações intencionalmente confusas impedem que as pessoas raciocinem com clareza. Esta técnica é particularmente eficiente porque, como Mir-Lu notou, a lógica pode ser confrontada com lógica, mas a ilógica confunde aqueles que tentam pensar claramente. Esta confusão deliberada não apenas paralisa a mente racional, mas também incrementa a dependência das massas em relação a líderes que alegam ter todas as respostas. A confusão, em outras palavras, amplia a suscetibilidade de uma população aos delírios do totalitarismo. A grande mentira e a repetição monótona de slogans possuem mais apelo emocional do que lógica e razão. Enquanto o povo ainda busca um contra-argumento razoável para a primeira mentira, os totalitários podem assaltá-los com outra. Em nosso mundo moderno, os instrumentos para manipular a sociedade rumo à psicose do totalitarismo jamais foram tão eficientes. Redes sociais, algoritmos e tecnologia digital permitem que propaganda e medo sejam distribuídos em escala global em questão de segundos. A dependência dessas tecnologias e a carência de espaços para reflexão e diálogo aprofundam ainda mais a vulnerabilidade das pessoas. Mir-Lu sintetizou brilhantemente os perigos desta modernidade. A tecnologia moderna ensina o homem a dar como certo o mundo que está observando. Ele não reserva tempo para se retirar e refletir. A tecnologia o seduz, lançando-o em suas rodas e movimentos, sem descanso, sem meditação, sem reflexão, sem conversa. Os sentidos estão continuamente sobrecarregados com estímulos. O homem não aprende mais a questionar seu mundo. A tela lhe oferece respostas prontas. O isolamento social é outra ferramenta potente. Arendt e Mir-Lu identificaram o isolamento como um fator-chave para o triunfo do totalitarismo. Quando isolado e privado de interações normais com amigos, família e colegas, um indivíduo se torna muito mais propenso a delírios por várias razões. Primeiramente, ele perde o contato com a força corretiva de exemplos positivos. Nem todos são ludibriados pelas maquinações da elite governante. Indivíduos que conseguem enxergar através da propaganda podem auxiliar a libertar outros do assédio mental. Se, entretanto, o isolamento for imposto, o poder desses exemplos positivos diminui consideravelmente. Outra razão pela qual o isolamento potencializa a eficácia do menticídio é que os seres humanos, como muitas outras espécies, são mais facilmente condicionados a novos padrões de pensamento e comportamento quando isolados. Mir-Lu fundamenta isso no trabalho do fisiologista Ivan Pavlov sobre comportamento. O condicionamento de Pavlov fez outra descoberta significativa. O reflexo condicionado poderia ser desenvolvido com mais facilidade em um laboratório tranquilo, com o mínimo de estímulos perturbadores. Todo treinador de animais sabe disso por experiência própria. Isolamento e repetição paciente de estímulos são necessários para domesticar animais selvagens. Os totalitários seguiram essa regra, sabendo que podem condicionar suas vítimas políticas mais rapidamente se as mantiverem em isolamento, sozinhas, confusas e espancadas por ondas de terror. Uma população sob o assalto do menticídio decai a um estado desesperançado e vulnerável. O fluxo interminável de propaganda transforma mentes outrora capazes de pensamento racional em palco, forças irracionais,
com o caos rodopiando ao seu redor e em seu interior. As massas anseiam por um retorno a um mundo mais ordenado, e é neste instante que os futuros totalitários podem dar o passo decisivo. Eles podem oferecer uma saída, um retorno à ordem, em um mundo que parece acelerar na direção oposta. Mas tudo isso tem um custo. As massas devem abdicar de sua liberdade e ceder o controle de todos os aspectos da vida à elite dominante. Elas devem renunciar à sua capacidade de serem indivíduos autossuficientes, responsáveis por suas próprias existências, e se transformar em súditos, submissos e obedientes. Em outras palavras, as massas devem aderir às ilusões da psicose totalitária. Meerlow descreve essa descida de forma vívida. Os sistemas totalitários do século XX representam uma espécie de psicose coletiva. Seja gradualmente ou repentinamente, a razão e a essência humana comum deixam de ser possíveis em tal sistema. Lá, só existe uma atmosfera onipresente de terror e uma projeção do inimigo imaginado estar entre nós. Desse modo, a sociedade volta-se contra si mesma, instigada pelas autoridades dominantes. Contudo, a ordem prometida por um mundo totalitário é uma ordem patológica. Ao impor estrita conformidade e exigir obediência cega da população, o totalitarismo elimina a espontaneidade que gera muitas das alegrias da vida e a criatividade que impulsiona a sociedade. O controle total dessa modalidade de governo, seja sob qual nome for, governado por cientistas, médicos, políticos, burocratas ou um ditador, gera estagnação, destruição e morte em massa. Portanto, talvez a indagação mais crucial que enfrentamos seja: como evitar o totalitarismo? E se uma sociedade foi conduzida aos estágios iniciais dessa psicose em massa, é possível reverter os efeitos? Embora nunca se possa ter certeza sobre o prognóstico da loucura coletiva, existem medidas que podem ser tomadas para auxiliar na busca por uma cura. Esta tarefa, contudo, demanda múltiplas abordagens de diversas pessoas. Assim como o ataque mental é multifacetado, a contraofensiva também precisa sê-lo. Segundo C.G. Jung, para aqueles que almejam ajudar a restaurar a sanidade a um mundo insano, o primeiro passo é impor ordem às nossas próprias mentes e viver de um modo que inspire outros a seguir. Não é à toa que nossa era clama pela personalidade redentora, escreveu Jung, por aquele que pode emancipar-se do domínio da psicose coletiva e salvar pelo menos sua própria alma, iluminando um farol de esperança para outros, proclamando que aqui está pelo menos um homem que conseguiu se desvincular da fatal identificação com a psique do grupo. Mas presumindo que alguém viva livre do domínio da psicose, existem etapas adicionais que podem ser empreendidas. Primeiramente, informações que contradigam a propaganda devem ser disseminadas da forma mais ampla e extensa possível. A verdade é mais potente que a ficção, e as falsidades propagadas pelos aspirantes a governantes totalitários dependem, em parte, de sua capacidade de censurar o fluxo livre de informações. Outra tática é utilizar o humor e o escárnio para deslegitimar a elite dominante. Como Meerlow explica, devemos aprender a tratar o demagogo e os ditadores em ascensão em nosso meio com a arma do ridículo. O próprio demagogo é quase incapaz de qualquer tipo de humor, e se o tratarmos com humor, ele começará a desmoronar. Uma tática recomendada por Václav Havel, dissidente político sob o regime comunista soviético, que posteriormente se tornou presidente da Tchecoslováquia, é a edificação do que ele chama de estruturas paralelas. Uma estrutura paralela é qualquer modalidade de organização, negócio, instituição, tecnologia ou iniciativa criativa que existe fisicamente dentro de uma sociedade totalitária, mas moralmente fora dela. Na Tchecoslováquia comunista, Havel observou que essas estruturas paralelas eram mais eficientes no combate ao totalitarismo do que a ação política direta. Ademais, quando um número suficiente dessas estruturas paralelas é criado, uma segunda cultura ou sociedade paralela se forma espontaneamente,
funcionando como um enclave de liberdade e sanidade dentro de um mundo totalitário. Havel explica em seu livro O Poder do Sem Poder. O que são as estruturas paralelas senão um espaço onde uma vida diferente pode ser vivida, uma vida que está em harmonia com seus próprios objetivos e que, por sua vez, se estrutura em harmonia com esses objetivos? O que são aqueles primeiros tentativos de auto-organização social, senão os esforços de uma parte da sociedade para se livrar dos aspectos autossustentáveis do totalitarismo e, assim, se desvincular radicalmente do sistema totalitário? Porém, acima de tudo, o que é necessário para evitar a queda completa na loucura do totalitarismo é a ação do maior número de pessoas possível. Assim como a elite dominante não permanece inerte, mas toma medidas deliberadas para aumentar seu poder. Um esforço ativo e coordenado também deve ser feito para mover o mundo de volta em direção à liberdade. Isto pode representar um desafio colossal em um mundo que sucumbe às ilusões do totalitarismo. Mas, como Thomas Paine observou durante outro período sombrio da história, a tirania, como o inferno, não é facilmente conquistada. No entanto, temos essa consolação conosco. Quanto mais difícil o conflito, mais gloriosa a vitória. É vital recordar que a luta contra o totalitarismo não é meramente física ou política, mas psicológica. A elite dominante compreende isso, razão pela qual se concentra intensamente no controle da narrativa e na manipulação das emoções. Para contrapor isso, devemos nos tornar cônscios de nossas próprias vulnerabilidades psicológicas e laborar para fortificar nossas mentes contra a manipulação. Uma forma de realizar isso é através da educação, não apenas a formal, mas a autoeducação. Devemos cultivar habilidades de pensamento crítico, aprender a contestar a autoridade e desenvolver a capacidade de identificar propaganda e manipulação quando as encontramos. Isto inclui compreender falácias lógicas, ser capaz de checar fatos e manter um ceticismo saudável sem cair na paranoia. Outro aspecto crucial é preservar nossa humanidade e conexões com os outros. Os sistemas totalitários florescem com a desumanização e o isolamento. Ao fomentar conexões humanas genuínas, praticar empatia e recusar-se a ver os outros como meras abstrações ou inimigos, resistimos à mentalidade totalitária. Devemos igualmente estar vigilantes para proteger nossa privacidade e autonomia pessoal. Na medida em que a tecnologia avança, torna-se mais simples para os detentores do poder monitorar e controlar a população. Ao estarmos conscientes de nossa pegada digital, apoiarmos tecnologias que salvaguardem a privacidade e resistirmos à tentação de trocar privacidade por conveniência, podemos dificultar o controle dos potenciais totalitários. Também é fundamental apoiar e proteger a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Estes são frequentemente os primeiros alvos em uma tomada de poder totalitária. Mesmo que discordemos do que é dito, defender o direito de expressão é crucial para manter uma sociedade livre. Isto inclui apoiar o jornalismo independente e veículos alternativos que desafiem a narrativa oficial. Além disso, devemos estar atentos ao avanço do autoritarismo. O totalitarismo raramente emerge repentinamente. Ele frequentemente se infiltra de modo gradual, cada passo pequeno, tornando o seguinte menos escandaloso. Devemos estar dispostos a estabelecer limites e dizer basta às invasões de nossas liberdades, mesmo quando apresentadas como sendo para nosso próprio bem. Vale notar que a arte e a cultura desempenham um papel significativo nessa luta. Os regimes totalitários frequentemente almejam controlar a arte e suprimir a criatividade porque reconhecem seu poder de inspirar e unir as pessoas. Ao criar e apoiar a arte que celebra a liberdade, a individualidade e a dignidade humana, podemos ajudar a manter viva a chama da liberdade, mesmo em tempos sombrios. Em conclusão, a luta contra a psicose em massa do totalitarismo é uma das batalhas mais decisivas de nossa era. É uma batalha travada não apenas nos corredores do poder ou nas ruas, mas nas mentes e corações de cada indivíduo. O caminho não é fácil,
e o desfecho nunca é garantido. Mas enquanto existirem aqueles que valorizam a liberdade, que pensam criticamente, que mantêm sua humanidade perante as forças desumanizadoras, haverá esperança. Nas palavras do filósofo Albert Camus, a única maneira de lidar com um mundo não livre é tornar-se absolutamente livre, de modo que sua própria existência seja um ato de rebelião. Comprometamo-nos, portanto, com essa rebelião pela liberdade. Sejamos o farol de sanidade em um mundo progressivamente mais insano. A escolha, como sempre, reside em cada um de nós. Sucumbiremos à psicose do totalitarismo ou nos ergueremos para defender a liberdade e a dignidade humana?